Boa noite a todas que estão aqui, os que vão entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ver depois pela gravação. Vamos começar, continuar, na verdade, né, com o livro Amor Imbatível Amor. Deixa eu abrir aqui a tela. Espera aí, não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu interromper um pouquinho, já vou colocar de novo. Compartilhar. A Olga está entrando. Ah, consegui. Não consegui. Eu achei que eu tivesse conseguido, eu não consegui. Eu quero deixar a tela grande, não estou conseguindo, gente. Tá aparecendo para vocês aí o do lado esquerdo, né? Ah, tá. Vamos ver se eu consigo agora. Tá, consegui. Então, a gente vai continuar os nossos estudos do capítulo 3, Fugas e Realidade. O item hoje é dualidade do bem e do mal. Para É, gente aparece a ah, tela inicial com os não está pequenininhos e um não tá normal, assim. aparecendo? Não Peraí, abriu, não não abriu? abriu. Peraí, deixa eu ver. Como diz a Andréia, tem algum boi na linha aí, eu acho. Vamos ver se eu consigo por aqui. Apareceu o que para vocês? Do mesmo jeito, o lado esquerdo aparece todos os slides e aí do direito aparece um Ah, tá, maiorzinho. tá. Eu vou continuar desse jeito mesmo, porque vamos ver se, Sim. se muda para vocês. Mudou para vocês? Mudou, Mudou? Tá. mudou. Depois eu tento ver se eu consigo. Deixa eu tentar mais uma coisa aqui. Peraí. Tá, tá, não vou conseguir, não. Vamos assim mesmo. Vamos tocando. Ó, para mim está aberto, os participantes agora podem ver seu aplicativo. Tá na. Deixa eu ver mais. Tá aberto agora. Tá aberto? Abriu. Aparecendo. Abriu. Tá aparecendo aqui sempre a dualidade? Tá aparecendo assim? Dualidade, tá aparecendo tá aparecendo ele todinho, né? Ah, O slide todo. certo. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, apareceu. Ele troca para vocês? Trocou ou não? Trocou Tá. dualidade, aí agora Ok. tem outras imagens. Ok, Isso. então tá. Então vou começar tudo de novo. Nós estamos continuando com estudos desse livro, né? Amor Imbatível Amor, capítulo 3, Fugas e Realidade, item dualidade do bem e do mal, né? Agora começando com o texto da Joana de Ângeles, tá? Sempre esteve presente no ser humano desde o momento em que ele começou a pensar, desenvolvendo a capacidade de discernir a dualidade, né? Nós estamos falando dela. Os opostos têm-lhe constituído desafios para a consciência, que deve eleger o que lhe é melhor, em detrimento da Olga caiu aqui, em detrimento daquilo que lhe é pernicioso, perturbador, gerador de conflitos. Bom, então o que a Jona está falando aqui, né? Ela está dizendo que desde que o ser humano começou a pensar, né, a ter um pouco de reflexão, a dualidade apareceu. Nós estamos num planeta dual, né? Estamos vivendo essa dualidade, né? Opostos e assim por diante. Não poucas vezes, por imaturidade, toma decisões compulsivas e derrapa em estados de perturbação, demarcando fronteiras e evitando atravessá-las, assim perdendo contato com as possibilidades existentes em ambos os lados, que podem auxiliar na definição de rumos. Então, aqui ela está dizendo que por imaturidade, quer dizer, enquanto a gente age por impulso, está demonstrando a nossa imaturidade também, né? Decisões compulsivas, né? Nem sempre acertadas, e aí então a gente entra em estado de perturbação. Mas ela está dizendo uma coisa interessante aqui, ó, demarcando fronteiras e evitando atravessá-las, quer dizer, se eu sei que aquilo é ruim, é o outro oposto daquilo que eu considero bom,
eu também não quero entrar em contato com aquilo, né? Então, aqui que ela fala aqui, ó, demarcando fronteiras e evitando atravessá-las, assim perdendo contato com as possibilidades existentes em ambos os lados, que pode auxiliar na definição de rumos. Eu vou trazer aqui, que agora me ocorreu, nós temos essa dualidade em nós, né? Porque nós, o que que nós somos? Nós somos sombra e luz, né? Então, a gente precisa entrar em contato com essas duas existências em nós mesmos, né? E aproveitar os dois lados. É mais ou menos isso que Jonas nos recomenda. Essa definição, no entanto, não pode ser cerceadora das vivências educativas e produtoras. Deve caracterizar-se pela eleição natural do roteiro a seguir, de maneira que nenhuma forma de tormento pelo não experimentado passe a gerar frustração. Então, assim, evitar a sombra, evitar estar, não tem nem como, né, gente? Nós estamos no mundo agora passando por uma transição, né, planetária que nós, deixa eu ver se eu coloco só eu aqui. Ah, apareceu a Dilma. Ah, não, a Dilma não. Só apareceu deixa eu pôr todo mundo. Peraí. É, peraí. Tá. É, essa definição, no entanto, não pode ser cerceadora das vivências educativas e produtoras. Deve caracterizar-se pela eleição natural do roteiro a seguir, de maneira que nenhuma forma de tormento pelo não experimentado passe a gerar frustração. Então, ela está dizendo, a gente está caminhando, né, nas nossas existências e a gente tem que ver os dois lados e eleger aquele lado que melhor nos parece, né? Mas não esquecendo que existe o outro lado, né? E aí, de maneira nenhuma forma, né? Pode isso trazer frustração, porque a gente deixou de viver determinadas situações que considerávamos não boa. Não que precisa viver, mas a gente precisa conhecer, pelo menos. A experiência ensina a conquistar os valores legítimos, aqueles que propiciam a evolução, facultando, na análise dos contrários, a opção pelo que constitui estímulo ao crescimento, sem que gere danos para o próprio indivíduo, para o meio onde se encontra, para outrem. Somente assim é possível a aquisição do comportamento ideal, propiciador da paz, porque não traz no seu bojo qualquer proposta conflitiva. Jona traz aqui nesse pequeno trecho, traz assim, a pessoa que tem consciência do seu viver, né, tem um autoconhecimento, ela é capaz de discernir aquilo que é bom para ela, o que não é. E aí, mais para frente, a gente vai perceber, se a gente escolhe o outro lado, né, um lado que a gente pode dizer assim, não bom, a gente pode ter tudo que a gente escolhe tem um preço, um valor, né? Então, assim, a gente pode sim passar por tormentos e tal. Então, a diferença, o que que é? Se eu escolho alguma forma de viver, alguma prática, alguma coisa, que aquilo vai me trazer paz, vai me trazer harmonia, com certeza esse caminho é bom para mim. Aí vamos lá na perfeição relativa. A perfeição relativa, o homem de bem, né? Isso aí tem lá no Evangelho, né? O ser humano foi criado à imagem de Deus, isto é, fadado à perfeição, superando os impositivos do trânsito evolutivo, nessa marcha inexorável. Então, essa marcha, nossa marcha de evolução, ela é inexorável, queiramos ou não. Aqui se encontra compelido. Possuindo os atributos da beleza, da harmonia, da felicidade, do amor, deve romper a pouco e pouco a casca que o envolve. E aí ela diz o que é essa casca? É a herança do período primário pelo qual tem que passar, a fim de desenvolver as aptidões adormecidas que lhe servem temporariamente de obstáculo
a esses tesouros, tesouros que não perdem o vigor, né? Imarcessíveis que ela coloca. Então, se a gente foi criado à imagem de Deus, nós temos todo o atributo da perfeição, né? Então, a pouco e pouco, a gente vai descascando, se descascando, né? Como que a gente faz isso? A gente faz isso através do nosso processo de autoconhecimento e escolhas baseado no nosso discernimento. Aí, o conceito de bem e de mal, tá? Tem, assim, muitos, em muitas linhas, né? Filosofia, a própria ciência, né? E aí eu escolhi, porque eu não ia colocar de todos aqui, eu escolhi o do livro dos Espíritos, tá? Então, a pergunta 629 diz assim: que definição se pode dar da moral? Aí a resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Então, por isso eu coloco a 629, né? Parece que não tem nada a ver, vai falar de moral, mas aqui a resposta é a distinção entre o bem e o mal, a moral, né? Pergunta 630: como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O Murilo está entrando. O mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Segundo nossa compreensão, né, a lei de Deus é uma lei imutável, né? É uma lei imutável. Então, é muito simples e parece que tão simples que às vezes a gente complica essa definição de bem e de mal. Se vocês quiserem uma parada aí, perguntar alguma coisa, é só falar, tá, gente? Bom, aqui o bem e o mal. Tudo aquilo que promove e eleva o ser, aumentando-lhe a capacidade de viver em harmonia com a vida, prolongá-la, torná-la edificante, é a expressão do bem. Entretanto, tudo quanto conspira contra a sua elevação, o seu crescimento e os valores éticos já logrados pela humanidade é o mal. É muito simples. De tão simples que parece que é tão longe para nós, né? Às vezes é tanta complicação para conceituar bem, para conceituar mal, sabe? Aí essa imagem diz assim: fazer o bem faz bem. Voltando aqui ao texto. O bem, portanto, é o grande antídoto a esse mal, como é também para quaisquer outros estados perturbadores e traumáticos da personalidade humana. Outro sim, a experiência do bem se dará plena após o trânsito pelas ocorrências do mal, que validam o esforço de haver-se optado pelo que é saudável. A Joana aqui está sendo bem realista, porque a gente, e nós, eu já falei no início, né? Nós somos luz e sombra, e a nossa terra, nós vivemos assim, entre aquilo que a gente considera bom e aquilo que a gente considera ruim. Então, ela está dizendo que a experiência do bem se dará plena após o trânsito pelas ocorrências do mal, que validam o esforço de haver-se optado pelo que é saudável. Então, assim, é bem interessante, importante que a gente tenha isso muito em nós, né? Assim, muito sedimentado. Qual é o bem? O que é bem para mim, né? Por quê? Porque a gente pode e vive, né, com as ocorrências do mal, direto a gente vive, né? Mas a gente pode fazer sim uma escolha, né, de viver em paz, em harmonia e fazendo por nós e pelas pessoas aquilo que é possível a gente fazer, né? A gente tem sim como viver. Se a gente está com o nosso íntimo, né, nosso interior em paz, né, a gente consegue, mesmo no caos, a gente consegue ter a paz interna. A pessoa torna-se frustrada por não haver enfrentado as lutas convencionais, evitando-as, ocasionando um sentimento de culpa,
que é, por sua vez, uma oposição à proposta encetada para a vida correta. Deixa eu ver se foi aqui ou se é na outra que eu tenho. Acho que é aqui. Bom, então eu vou falar aqui mesmo. Eu tenho um texto que há anos atrás me fez muito significado, pelo processo meu que eu estava passando há muito tempo atrás. E aí eu gosto tanto desse texto, né, que eu resolvi colocar no quadrinho e tem no meu consultório, tá? Eu vou pedir licença para vocês e vou ler esse texto. Diz assim, ó, esse aqui eu fiz uma associação com o que a Joana fala aqui, ó. A pessoa torna-se frustrada por não haver enfrentado as lutas convencionais, né? Evitando-as. Então, aqui diz assim esse texto: rir é arriscar parecer tolo, chorar é arriscar parecer sentimental. Ao relacionar-se, existe o risco de envolver-se, e demonstrar os sentimentos é arriscar ser repelido. Mostrar os sonhos é arriscar parecer ridículo. Amar é arriscar não ser amado. Buscar o improvável é arriscar o fracasso. Mas todos precisamos, devemos correr riscos. O perigo maior na vida é não arriscar nada. Evita-se o sofrimento e a dor, mas não se aprende a sentir, a crescer, a mudar e nem amar. Presos à segurança, somos escravos e renunciamos à liberdade. Somente quem arrisca é livre. E presos à insegurança também, né? A insegurança. Então é isso. Deixa eu passar para frente. Quando se trata de alguém cuja existência foi pautada em ações elevadas, a influência é agradável, rica de saúde e de harmonia. Quando, porém, foi negativa, inquieta ou doentia, perturbada ou insatisfeita, transmite desarmonia, enfermidades, depressões e alucinações cruéis, que passam a construir psicopatologias de classificação muito complexa na área das obsessões espirituais e de libertação demorada, que exigem muito esforço e tenacidade nos propósitos em favor da recuperação da saúde. E aqui eu não consigo ler porque tem uma barra aqui. Vocês conseguem ler depois da saúde aí? Não, né? Ah, eu acho que aqui tá. Para vocês, como é que tá aí? Por favor, me falem. Depois vem ter a parte Oi? de slide. Ah, tá o texto à parte, tá? Que para mim não aparece. Então é esse texto que eu li, tá? Esse aqui. A experiência do bem e do mal começa na infância, diante das atitudes dos pais e dos demais familiares. Por temor, a criança obedece, porém não compreende o que é certo e aquilo que é errado, que lhe querem incutir os genitores, muitas vezes por imposição sem esclarecimento correspondente para análise lenta e assimilação da razão. É muito oportuna esse texto da Joana, porque nós temos crianças agora na nossa fase muito diferentes, né? Porque eles questionam, né? E tem pais agora que dão essa liberdade para os filhos questionarem também, né? Antigamente, no meu tempo, no meu tempo de criança, que faz só uns anos atrás, né? A gente os pais é assim, isso é assim, pronto, né? Não tinha muita explicação, porque eles também não tinham recurso de diálogo, vamos falar a verdade, né? Não, Mas e questionar era sinônimo de desrespeito. Como que você está respeito, exatamente. Então a cultura questionando? mudou. A É, a cultura mudou, né? Então, tem coisas positivas e coisas nem tão positivas, mas é isso que a Jona está falando, né? O bem e o mal, eles andam de mãos dadas, né? De um lado e de outro. O bem, do ponto de vista ético, define os dicionaristas: o bem é a qualidade atribuída às ações e às obras humanas, que lhes confere um caráter moral. Entre parênteses, essa qualidade se enuncia através de fatores subjetivos: o sentimento de aprovação, o sentimento de dever,
que levam à busca e à definição de um fundamento que os possa explicar. Embora haja o bem social, o de natureza legal, aquele que muda de conceito conforme os valores éticos estabelecidos geográfica ou genericamente, paira soberano o bem transcendental, que o tempo não altera, as situações políticas não modificam, as circunstâncias não confundem. Eu achei muito interessante porque a Joana traz aqui valores éticos também de acordo com a época, né? Geográfico ou genericamente. Eu achei muito interessante ela citar isso, mas ela diz o seguinte, que o bem transcendental, o tempo não altera e as situações políticas não modificam, as circunstâncias não confundem. O bem é aquele que está inscrito na consciência de todos os seres pensantes, que, não obstante, muitas vezes, anestesiem-no, permanece e se impõe oportunamente, convidando o infrator à recomposição do equilíbrio, ao refazimento da ação. Então, quais são os sintomas quando a gente não está no caminho do bem? Os sintomas são uma certa angústia, né? uma desarmonia interna. Então, esses são os sintomas. Eu acho que dá para a gente, como a gente tem o bem, que é uma semente, né, da perfeição, se a gente tem em nós, quando a gente sai deste caminho, né, nós vamos ter sintomas aí, né, desagradáveis. É só a gente ter esse olhar para nós mesmos. Aqui o bem fica e o amor se multiplica. Essa é a figura. O bem pode ser personificado no amor, enquanto o mal pode ser apresentado como a sua ausência. Parecido um pouco lá com o conceito do Livro dos Espíritos, né? Há uma tendência para a experiência do bem. Passe a paz e a beleza interior que se experimenta, constituindo-se um grande desafio ao pensamento psicológico estabelecer realmente o que é de melhor para o ser humano, graças aos impositivos dos instintos que prometem gozo, enquanto que a sua libertação, às vezes dolorosa, em catarse de lágrimas, proporciona em plenitude. Então, assim, nada é jogado fora, né? A gente pode aproveitar exatamente tudo que acontece com a gente. O mal é tudo aquilo que se apresenta negativo e de feição perniciosa, que deixa marcas perturbadoras e afligentes. Olha os sintomas, né? Na sua origem, o ser não possui a consciência do bem e do mal, tá? Então, nós não tínhamos essa consciência. Só na hora que conseguimos refletir, pensar, é que a gente vai conseguindo definir isso, né? E eu estou lembrando aqui, fazendo uma associação, de repente nada a ver, mas eu lembrei e vou falar, como se fosse a criança, né? A criança, ela nasce e o self dela, o ego dela está lá, todo na estrutura a ser desenvolvida, né? Então, a criança ocupa aí o self emprestado aí da mãe. Ela vai conseguir sair dessa condição de self da mãe, de ego da mãe, com o seu próprio self já deslocado, né, da estrutura do self, quando ela começa a falar eu isso, eu aquilo, mais ou menos com de 2 a 4 anos, mais para 3 anos, né? Então é mais ou menos isso. A gente não tinha, né, na nossa origem, essa consciência do bem e do mal, né? A gente vivia sobre a injunção do instinto, conforme a Jona está falando, né? Que era para quê? Para a nossa sobrevivência, para a nossa reprodução, né? A gente atuava por puro automatismo. Então, assim, hoje, as pessoas que ainda atuam por automatismo, elas precisam despertar a consciência. Então, essas catástrofes, agora vamos abrir um parênteses, né? Essas catástrofes, sobre a minha reflexão, ela também tem essa finalidade, né? De despertar consciências. Vai despertar consciência de todo mundo? Não, mas algumas pessoas vão ser despertadas com as tragédias que a gente está vendo agora lá no nosso Rio Grande do Sul, né?
Eu não consigo ver aqui embaixo, André, você consegue ver aí? Para os diferentes patamares do conhecimento, o pensamento dá. Não estou conseguindo ler. Peraí, Edna, o que foi que você falou? Eu falei aqui, depois atuando por automatismo. Pensamento da faculdade de discernir. Ah, tá. Porque aqui não aparece para mim que a barra do zoom ficou embaixo, não sei por quê, e eu Uhum. não consigo ver. É porque aqui, né, a gente vai naquela, volta lá, a Tá, gente vamos vai lá. naquela luta com o cérebro primitivo, ele sempre vai Consegui agir no tirar. impulso, no instinto, né? Aham. Então, ele sempre vai atuar por automatismo. E o único freio que tem para esse automatismo é você parar, analisar o todo, analisar as partes, transformar pistas em hipóteses, quer dizer, é o que ela falou aqui, conhecimento do pensamento e da faculdade de discernir, porque se você não tiver discernimento, você vai para o instintivo, Uhum, automático. uhum. Isso mesmo. A gente está mais do que na época de ter o discernimento, né? Está mais do que na Sim. época, todos nós. Onde que eu vou pôr essas figuras? Deixa eu ver, por isso que eu estava tentando deixar só eu aqui. Eu vou deixar assim. O mal. O mal remanescente dos instintos agressivos predomina enquanto a razão deles não se liberta. Enquanto a razão, né, deles não se liberta. Sob a denominação arbitrária do ego, que elabora interesses hedonistas, pessoais, impondo-se em detrimento de todas as demais pessoas e circunstâncias. O seu ferrete é tão especial que, à medida que fere quantos se lhe acercam, termina por dilacerar aquele que se lhe entrega ao domínio, tombando, exaurindo pelo caminho do seu falso triunfo. Então, falando aqui, a Joana falando um pouco do ego, né? Então, o ego, para que ele, para qual que é a finalidade do ego, né? A finalidade última dele é fazer a ponte, né, entre ego e self. Mas se ele tá muito dominando, né, na nossa vida em horizontal, na vida aqui, na vida da terra, bem terra, o ego vai pensar que ele é o rei, né, da nossa vida psíquica. E aí ele vai fazer, né, coisas que depois a gente vai perceber que não traz equilíbrio nem harmonia para nós, né? Então, assim, quando a pessoa está em sofrimento, isso aí é uma análise que eu faço, né, dos atendimentos. Quando a pessoa está em muito sofrimento, ela está puro ego, sabe? Sim, Ela não fica no cabo de guerra com a vida, né? ela tá tão assim, tão terra a terra, que ela não percebe que ela é bem maior, né? E aí o ego, que poderia estar fazendo em equilíbrio, fazendo essa ponte entre a consciência, a personalidade e o self, né? Que é onde tem a sabedoria, né? Onde eu falo que mora a semelhança e mais semelhança de Deus, eu falo que é nessa parte, né, maior nossa. Ela precisa chegar nesse ponto, né? Desse ponto do equilíbrio, sabe? É assim que eu percebo. Desenvolvimento psíquico. A seleção do que deve em relação ao que não deve realizar dá-se mediante a sensação da dor física, primeiro. Olha só o que a Joana traz, né? Então, a seleção do que deve, que não deve, né? Primeiro, a gente vai ter a sensação da dor física, depois emocional, mais tarde de caráter moral, ascendendo na escala dos valores éticos. Percebe-se que O que é isso aí, ô Edna? Não consegui alcançar isso aí, não. ela está dizendo assim que é mais ou É ao menos longo das várias é, encarnações? da Ah, tá. nossa, do nosso, e isso mesmo, das nossas existências e da nosso grau de evolução, né? Ah, tá. Então, Uhum. por exemplo, tem pessoas, tá? Eu vou citar milagre, mas não vou citar santo. Uhum. Tem pessoas que não sabem nem identificar e nem dar nome para dor emocional, por exemplo, e moral muito Sim, menos, entendeu? sim. Então, elas ficam Uhum. na sensação da dor física.
tá? Se está Sim, doendo física. Por isso que tem muita gente que diz, não, ir em psicólogo, psiquiatra é só para coisa de doido. Então, a pessoa tá, se ela tem dor física, ela sabe que tem que procurar médico, né? E às sim, vezes até uma prevenção, por exemplo, do corpo não faz, né? A gente vê sim. isso muito na realidade. Então, assim, conforme o nosso desenvolvimento, né, intelectual não, mas o desenvolvimento espiritual, né, a gente vai Aham, passando só dessa sensação da dor física para entender o que, que é uma dor emocional e mais tarde de caráter moral, sabe? E o que, que é o sim. moral? É a distinção do bem e do mal. Lembra lá, Uhum, no Livro dos Espíritos? sim. Percebe que nem tudo quanto lhe é de melhor, no sentido de descobrir os resultados por conta daquilo que lhe é facultado, não poucas vezes fere os direitos do próximo, da vida em si mesma, quanto da sua realidade espiritual. Então, assim, é a pessoa que ela está muito ainda, eu vou falar narcisista, mas Meu. é, Uma vez eu assisti uma aula de um Jungiano e ele estava falando assim, que a criança, quando nasce, ela não. Aí a neurociência também fala, né? Ela não distingue assim o desconforto que ela está sentindo. Então ela traduz fome, é, vontade de ir ao banheiro, dor no corpo, tudo como desconforto. E ela uhum, faz como? Ela chora. Ela chora, mamãe atende. Então, ela começa a associar. Eu choro, mamãe atende. Eu choro, mamãe atende. Aí, quando o ego não se posiciona no lugar normal, ela vira um adulto que chora o tempo todo para que a vida atenda, né? E aí ele é, fala assim que a doença do ego é egoísmo, isso né? mesmo. Então você fica aí, você vê aí adultos birrentos Uhum. chorando para que a vida dê, usando a estratégia que ele utilizava quando criança, porque o ego não amadureceu. Exatamente, isso mesmo. Obrigada, Andréia. O mal, todavia, é de duração efêmera, a gente não pode esquecer disso, né? Porque é a ausência do bem. Porque é o resultado de uma etapa do processo evolutivo, enquanto o bem é a fatalidade última, reservada a todos os indivíduos, que se não poderão furtar desse destino, mesmo quando posterguem por algum tempo, jamais o conseguindo definitivamente. Tá vendo lá aquela palavra inexorável lá, que eu esqueci a primeira palavra, mas evolução, desenvolvimento inexorável, né? Nós estamos fadados ao progresso, né? Eis porque Uhum. o ser tem a tendência inevitável de buscar o amor, de entregar-se-lhe, de fruí-lo. Então, muitas pessoas, né, que chegam em consultório, muitas têm carência, né? Mas eu preciso de alguém para poder também fazer esse exercício do amor, né? Amor conjugal, né? E a gente tem outras formas, mas às vezes a pessoa ela está tão carente que ela pensa que o amor conjugal, né, vai É a única forma é a única, existente, né? a única maneira, né? Aí Uhum. ela fala algumas estratégias aqui facilitadoras. Então, a terapia do bem, né? Essa eleição dos valores éticos que propiciam paz de consciência constitui proposta excelente para a área da saúde emocional e psíquica, consequentemente também física, dos seres humanos, que não se deve ser desconsiderada. Então, aqui a Joana, quando fala consequentemente também física, é quando a pessoa já está lá num grau de que ela fazendo o bem, fazendo a terapia do bem, né? Ela é tipo assim, uma coisa de retorno. Ela está lá nos valores morais, né? Uhum. Entende a parte emocional dela, né? E isso também contribui para o bem-estar físico. É uma via de Sim. retorno, né? E aqui tem também o que a gente falou em algumas aulas aí para trás, não lembro mais quem que foi a palestrante, de que Aham. assim, quando a gente está, por exemplo, num trabalho voluntário, Uhum. vamos supor, você está lá reclamando da sua vida, reclamando que você não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem dinheiro para nada, não sei o quê. Aí você vai ajudar lá os nossos companheiros gaúchos que estão passando por aquela situação e que perdeu tudo.
Aí o pouco que você tem, você virou milionário, né? Então, quer dizer, você vendo as dificuldades que todo mundo passa, o ego se reposiciona de que não é só você que está sofrendo, Uhum. né? E onde o Chico falava, lembra quando o Chico reclamou para o Emmanuel que a família dele estava passando por dificuldade? O Emmanuel falou assim, mas por que não a sua família, né? Ele estava reposicionando o ego, né, do Chico. Exato. A dor Xavier é maior do que a dor dos outros? Ele falava. Pois é, né? Então. Agora aqui a gente vai ver aqui uma figurinha masoquista. Tá vendo aí, né? Uhum. As reflexões da Joana. Não realizar o bem é fazer-se a si mesmo um grande mal. Dificultar-se a ascensão é forma de comprazer-se na vulgaridade, na desdita, assumindo um comportamento masoquista. Então, quer dizer, se a gente não faz o bem, é para nós mesmos que o mal fica, né? Certamente, nem todos os indivíduos conseguem de imediato uma mudança de conduta mental, portanto, emocional, da patologia em que se encarcera, para viver a liberdade de ser feliz. É gradual, né? Eu falo que é pela ampliação da consciência, não tem outro caminho, né? Isso exige um esforço hercúleo. Estão vendo a figura aí que eu coloquei aqui, né, gente? Um esforço hercúleo mesmo. Que normalmente o paciente não envida, não dá conta, né? Acredita que a simples assistência psicológica irá resolver-lhe os estados interiores que o agradam, quase que a passe de mágica, transferindo para o psicoterapeuta a tarefa que lhe compete desenvolver. Tem muitos que querem a receitinha pronta, né? O bebê chorão, né? Que chora e quer mamar. Exatamente, né? O ego ainda imaturo, né? Uhum. Mais estratégias que a Joana passa para nós. Para esse cometimento, o do reequilíbrio, tá? A assistência especializada é indispensável, somada à contribuição de um grupo de apoio e ao interesse dele próprio para conseguir a meta que se propõe. Gente, grupo de apoio, desde que eu estudei isso na faculdade, isso me chamou muita atenção. E aí eu fiz uma entrevista aqui pela BRAP, né? Onde uma criatura, pensa numa criatura que precisa de tudo, assim, né? De recurso. Não tem um ponto de apoio, não tem grupo de apoio, sabe? Então a pessoa vai ter ideação suicida, vai ter tentativa de suicídio mesmo, sabe? Então o grupo de apoio é muito importante. Se não tem na família, procura lugar religioso, grupo de amigos, né? Amigos que sejam que tenham condições também, né? Porque às vezes a pessoa é tão desequilibrada que os amigos também são do mesmo grupo, né? Então, assim, procurar algum grupo de apoio, sabe? Em religião, sei lá onde mais, sabe? Porque às vezes não tem apoio na família, que é o caso que eu estou falando. O amor, né? Esse sentimento que temos, todos os seres viventes, expressa o supremo bem, que nos cumpre buscar, embora estejamos na faixa da libertação da ignorância, errando, ainda praticando mal temporário por falta de experiência evolutiva, que nos junge às sensações em detrimento das emoções superiores que alcançaremos. É o nosso caminhar aqui, né, gente? A gente vai indo bem, daqui a pouco se depara com uma sombra, né? Faz uma caca, aí vai, putz, cair de novo, né? Não percebi que aqui era uma sombra minha, né? É mais ou menos isso. Todo mundo aí passa por isso nessa nossa trajetória. Outra estratégia, a religião bem orientada desempenha um papel de alta relevância em favor do equilíbrio de cada pessoa. A religião que se fundamenta, no entanto, na conduta científica de comprovação dos seus ensinamentos, que documenta a realidade do espírito imortal e a sua transitoriedade nos acontecimentos do corpo, como é o caso do espiritismo, melhores condições possui para auxiliá-la na escolha do caminho a trilhar com os próprios pés, propondo-lhe renovação interior e adesão natural aos princípios que promovem a vida, que a dignificam, portanto, que representam o bem.
tirar isso aqui, vem para cá. Somente através da renovação de valores desde cedo é que o bem triunfará nas criaturas. Então, olha a importância da formação da criança, né? Olha a importância da formação da criança, dos responsáveis por essa formação. A simples... Oi, fala. Oi, Oi. então, mas como você falou, né? O tempo mudou, tem coisas boas e coisas não tão boas, né? Aham. As crianças hoje em dia estão a Deus dará, né? Sim, infelizmente, Andréia, a maioria, tá? Porque não é a quantidade de É, presença de mãe e pai, que antigamente as mães não trabalhavam fora. Não é a quantidade, é a qualidade, né? Então, sim. há necessidade, sim, de se, entre aspas, perder tempo, ou ter um tempo para olhar no olho de cada filho, né? Perguntar como é que foi seu dia, se a mãe trabalha o dia todo. É tão importante isso, sabe? E dar o exemplo, né? Eu acho que o exemplo realmente, né? É dar o exemplo e pontuar, né? Isso aqui eu estou fazendo por isso, por isso, por aquilo, sabe? É muito importante isso. Deixa eu tomar uma água aqui. A simples mudança, portanto, de atitude mental do indivíduo enseja-lhe o encontro com o bem, que irá desenvolver-lhe os sentimentos profundos de sua semelhança com Deus. Deixa eu achar aqui. Tá, aqui eu vou agora ler um trecho, mas antes de eu ler um trecho, eu vou explicar o que que é essa figura aí, sabe? Eu não sei inglês, então eu fui atrás dessa tradução. Vocês sabem o que está escrito aí nessa figura? Alguém pode falar? Eu tenho ela aqui, mas eu gostaria de saber se vocês sabem. Não. Tá, deixa eu colocar aqui. Deixa eu pegar aqui que eu. Olha, a frase da figura. O que que esse Chuang Tzu aí está falando? Felicidade é ausência do esforço por felicidade. Felicidade é ausência do esforço por felicidade. Eu achei profunda essa frase, viu? Então, primeiro eu vou explicar o que que é Zen, que a Joana de Ângeles vai contar um caso aqui no início do capítulo, que eu deixei para o fim, e ela vai falar de um Koan Zen budista. Eu vou falar também o que que é Koan, tá? Então, o que que é Zen? Segundo aqui a pesquisa, né? É a escola do budismo surgida na China do século VI depois de Cristo e levada para o Japão no século XII, onde granjeou grande importância cultural até os dias atuais, caracterizada pela busca de um estado estático de iluminação pessoal, que é o Satori, equivalente a um rompimento deliberado com o pensamento lógico, obtido por meio de práticas de meditação sobre o vazio ou reflexão a respeito de absurdos, paradoxos e enigmas insolúveis. Aí, aqui ele está dizendo que são koans zen budistas, tá? Aí, koan, vamos lá no koan. O que é koan? Um koan é uma narrativa, um diálogo, questão ou afirmação no budismo zen, que contém aspectos que são inacessíveis à razão. Desta forma, o koan tem como objetivo propiciar a iluminação espiritual do praticante do budismo zen. Eu tive que falar tudo isso para ler, então, o trecho aqui da história que a Joana coloca, tá? Ela vai, ela vai começar com esse trecho aqui. Ela diz assim: um velho koan zen budista, então é um diálogo, né? Narra que um homem muito avarento recebeu oportunamente a visita de um mestre. O sábio, depois de saudá-lo, perguntou-lhe: se eu fechar a minha mão para sempre, não abrindo nunca, como te parecerá? O avaro respondeu-lhe sem titubear: deformada. Muito bem, prosseguiu o interlocutor. E se eu abrir para sempre, como a verás? Igualmente deformada, redargiu o anfitrião. O homem nobre concluiu informando: se entenderes isso, serás um rico feliz. Depois que se foi, o anfitrião começou a meditar e, a partir daí, passou a repartir com os necessitados aquilo que lhe parecia excedente.
tornando-se generoso. Todos os opostos, afirma o antigo Koan, bem e mal, ter e não ter, ganhar e perder, eu e os outros, dividem a mente. Quando são aceitos, quer dizer, essa divisão, né, afasta as pessoas da mente original, sucumbindo ao dualismo. A sabedoria, concluiu a narração sintética, está no meio, no Zen, que é o caminho. Então, lá naquela texto que eu mando, né, para avisar da aula, eu coloco lá a pergunta, né? Uma pergunta. Uhum. E aí, então, a resposta está aqui, né? Então, a sabedoria, conclui a narração sintética, está no meio, né? No Zen, que é o caminho, quer dizer, o equilíbrio, né? Então, tanto a mão fechada demais como a mão aberta demais, É, ela está desequilibrada, né? Então, a TCC fala que a solução tá na assertividade, que é o que você está falando de equilíbrio. uhum, uhum. E aí, gente, eu encerro com essa linda imagem, né? Que eu acho muito bonita, né? Pode ser de Cristo ou não, para mim é, né? Porque faz sentido para mim. Eu vou interromper aqui, então, para a gente agora passar para aquela parte que a gente conversa. A Dilma recebeu visita, ela estava aqui, ela recebeu visita dos filhos e aí ela saiu. Maria, Murilo, Olga, Marina, boa noite. Vocês chegaram depois que eu já estava falando, não deu para interromper. Boa noite. Ah, eu entrei hoje Boa só noite a com a Dilma e com a Andréia, tá? Não sei o que que houve, né? Mas tá, todo mundo hoje entrou depois. Eu falei, meu Deus do céu, quem que vai entrar primeiro? O primeiro que entrar eu vou começar, porque eu já tinha passado a hora, né? Mas está tudo bem, tá? A gente está aqui, eu espero ter contribuído aí com essa participação aí, né, desse tema. Vocês vão me ver, sem ser a semana que vem, a outra de novo, né? Porque esse aqui eu estou fazendo da Denilson, que pediu licença por uns tempos. E aí a minha mesmo tá, sem ser semana que vem, a outra. Semana que vem vai ser a Dilma. Então, o que que vocês, como diz o Murilo, né? O que que vai levar aí para nossa casa interna o que que ficou para nós, né? Dessa lição aí da Joana, do bem e do mal. Podem abrir os microfones aí. Não precisa brigar para começar a falar também, não, tá? Pode um de cada vez. Estou esperando aí também o pessoal. Ai, ai. A gente tem só 15 minutinhos, tá? Então vamos ser sucintos aí na nosso parecer, tá bom? Para todo mundo poder falar. Quem que quer começar? Me ouvem? Não, tá picotando. Eu A, não a, tô ouvindo a nada, voz, não. a voz do Murilo, né? Uhum. Tá picotando mesmo. Tá picotando, viu, Murilo? Sua voz aí. Acho que é o sinal da internet. Eu já sabia daquela resposta, né, do bem e do mal lá do Livro dos Espíritos, mas é sempre bom lembrar, né? E ela é tão simples, aquilo me chamou muita atenção. Ela é muito simples, sabe? É tão simples que a gente esquece. E aí a gente fica atrás de conceitos complexos, o que que é bem, o que que é mal. Gente, é simples. É muito simples, né? Eu acho que Uhum. a gente não precisa complicar as coisas, não. Tudo aquilo que eu senti, né? Que eu estou em harmonia, que eu estou em paz, eu estou no caminho do bem, né? Aquilo que eu faço para outra pessoa, isso faz bem.
E aquilo que eu faço para outra pessoa e que não fica bem é porque eu acessei alguma sombra minha, agi impulsivamente e a coisa não ficou legal, né? Tem uma consequência, sabe? Então, acho que é simples, é bem simples, assim, sabe? Da gente perceber. Eu não sei, eu acho, né? Eu não sei. Eu, outro dia, vi um conceito que para mim foi novo também em relação a essa coisa de bem e do mal, assim, tudo aquilo que constrói, que ajuda a construir, a caminhar, a andar para frente, a melhorar, você está no bem. E tudo aquilo que você destrói, né, está no mal. Então, assim, tudo que você for fazer, você se perguntar, isso que eu estou fazendo, Eita, será que a internet da Maria parou? Será que é o Então, sinal? está É, o si- contribuindo, ô Maria, está deu uma ajudando, paralisada tá aí. ajudando o planeta, está ajudando outra pessoa, está fazendo. A minha internet está instável. Tá Está me ouvindo? instável, Não. né? Está instável. Oi, Uhum. está instável minha Então, você internet. estava falando que Vocês tudo estão me aqui ouvindo? Não. também, aqui também está cortando a minha internet. Aham, tá. agora sim. Não sei o que vocês ouviram que eu falei, mas assim, vou repetir. Tá. Tudo que eu consigo construir, quanto colaborar para a construção do universo, do planeta, da outra pessoa, para mim, tudo que for o nível de construção, eu estou no bem. E tudo aquilo que for destrutivo, né? Então, assim, pautar todas as ações, assim, né? Refletir em cada ação. Isso que eu estou. E a hora que ela vai falar, corta. Isso, ela deve falar assim, isso que eu estou fazendo, né? Está construindo ou não, né? Fazendo, está fazendo bem para mim, é um É. conceito que eu ouvi novo também. Uhum. É que, não, que Essa palavra é mais ou menos isso, construção e né, Maria? desconstrução, mesma coisa. Olga, sua internet, como é que tá aí, Olga? Não sei, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Sim, até agora sim. Ah, então, olha só, eu achei muito interessante uma parte que a Joana fala, logo nos primeiros slides, que muitas vezes as pessoas, elas, por ter essa polaridade internamente, elas resolvem não escolher, resolvem não se arriscar, como você colocou. Uhum. Elas não, elas abdicam de escolher, de ir ao encontro delas mesmas, dos outros, das oportunidades da vida, e passam a se frustrar profundamente por isso. Ficam pessoas frustradas, né? A gente estuda na Gestalt que essa supressão, né, da, da compreensão, essa supressão da escolha, essa supressão de a pessoa ir ao encontro daquilo que ela sente, ainda que o que ela sinta não seja adequado, não seja aprovado, não seja, ela não experimenta o viver, Exatamente. ela fica, ela fica ao Escrava. sabor da escolha de outros. Ela fica escrava, ela não tem a liberdade. Sim, Por medo, sim. né? Por medo. E o que a gente nós, a gente, com a experiência, a gente vai amadurecendo e vai se dando conta, é que esse é o exercício da vida, né? Tem até uma historinha, né, que tinha umas figurinhas que falava assim, que um discípulo chega para o mestre e fala assim, mestre,
como alcançar a sabedoria? E o mestre fala, fazendo boas escolhas. Aí ele fala assim, mas como que eu faço boas escolhas? Aí o mestre fala, fazendo más escolhas. Né? A gente só vai alcançar esse, esse equilíbrio se a gente escolher. Vai fazer más escolhas, vai fazer boas escolhas, Mas e a faça, né? sabedoria Faça. vai É. vindo com o tempo, né? E a gente tem essa dualidade, a gente tem essa polaridade em nós. Uhum. Muitas vezes nós nos movemos inicialmente pelo mal. E no meio do caminho, a gente complementa a jornada pelo bem, Exato. né? Uhum. Então, essa é a minha reflexão do dia de hoje. Vamos ver quem tem internet boa aí para falar agora. Cadê o Gostei Murilo? de você de ter percebido, isso é muito importante mesmo, né? A Marina agora fala, né, Marina? Vamos ver como é que tá a internet da Marina aí. Boa noite, Boa pessoal. Tudo noite. bem? Tudo. Boa noite, Maria. Bem interessante, né, essas colocações. Aí a Edna trouxe a questão também do livro dos Espíritos, e eu fiquei pensando que no livro no Evangelho também fala, né? Não, do livro dos Espíritos, não, do Evangelho, né, Edna, que você trouxe Eu a trouxe o livro questão dos da Espíritos. moral, né? Ah, Ah, é do livro dos Espíritos? eu trouxe aquelas perguntas do livro dos Espíritos. Uhum. Ah, tá. Ah, é, 629 e 630, é Isso. verdade. É por perguntas, né? No livro Aham. dos... Mas eu fiquei pensando também que no Evangelho fala também que o mal, ele não existe. Uhum. O mal é a ausência do bem, é a ignorância nossa Uhum. em não ainda compreender a magnitude, a grandeza do bem, né? Então, por isso é que a gente vive nessa prática do mal, que são as escolhas, né? Que a Olga também está citando aí. Como que eu vou descobrir o que é bem e o que é mal? Fazendo escolhas, né? Então, enquanto a gente não se perceber que aquilo que a gente está praticando está trazendo para nós mesmos um impacto na nossa vida, de dor, de tristeza, de angústia, de sofrimento. Então, com isso é que a gente vai começando a perceber que o mal que a gente pensa que está fazendo para o outro, ele recai sobre nós mesmos, né? Então, realmente, o mal, ele não existe, ele é a ausência do bem que a gente não está praticando, né? E a gente fala nessa dualidade, que é uma forma da gente poder, vamos dizer assim, Obrigada. fazer essa distinção do que a gente está praticando bem ou não. Mas, na verdade, é a ignorância, né, de não compreender que quando a gente quer, vamos dizer assim, é, é, vamos, praticar querer ser feliz, como tem uma frase, né? Não, querer ser feliz em cima da desventura do outro, o que a gente está fazendo? A gente quer uma felicidade ilusória que não existe, porque como que a gente vai ser feliz através do mal que a gente está praticando para o outro, né? Querendo um bem que o outro tem, querendo ter o parceiro que o outro tem, querendo ter o status que o outro tem, então negligenciando o outro, não ajudando, ou praticando mal, querendo puxar o tapete da pessoa, querendo classificar, desmoralizar a pessoa para poder estar na posição dele. Tudo isso é o mal. É o mal que a gente gera pensando em, vamos dizer assim, criar atalhos, né, para a gente ter a felicidade, que é uma felicidade ilusória, porque é a ausência do bem, né? Então a gente está praticando mal porque a gente realmente não entendeu ainda o que é o bem, né? O bem é a promoção. O bem tem que ser para todo mundo, porque o bem não pode ser só para a gente, né? Se o bem é só para nós, então ele não é o bem, ele é o egoísmo. O bem tem que ser para geral, para todo mundo. O bem para mim,
o bem para minha comunidade, o bem para minha família, para meus amigos, para meus inimigos, para todo mundo, né? É isso aí, Marina. Obrigada. Murilo? Ah, Vamos ver como é que está a internet do Murilo. Olá. Olá. Eu estava, você dá, eu estava compartilhando uma percepção, né, em relação a Joana, quando ela fala da gente, tudo aquilo que promove o ser humano, né? E aí já foi falado, né, seja pela Olga, pela Marina, principalmente essa questão de o que é o bem e o que é o mal. Eu guardei para mim o bem é tudo aquilo que é para todos, né? Se é bem só para mim, é mal. E assim como eu guardei o orgulho, que não é da nossa pauta hoje, mas o orgulho eu guardei assim. Todas as vezes que eu me achar maior que alguém, eu já estou no orgulho, né? Então, o bem e o mal, eu guardei dessa forma, né? Mas aí aqui, ó, o bem é o grande antídoto, né? E aí essa frase também que você trouxe aqui, que somente quem arrisca é livre, né? Ou seja, quem é que está liderando a sua vida? O medo, a tristeza, né? Os sentimentos primários lá, né? Uhum. Qual deles está sendo líder da sua história? E aí fica aquela história também. Que história eu estou contando para mim, né? Porque aí a gente vai muito em relação a isso aqui, né? Eu estou abrindo a mão ou estou fechando a mão? Eu estou me doando ou eu estou me recolhendo do mundo e não quero viver nesse mundo, né? Então aí eu começo a julgar. E aí essa questão que você trouxe, né? Felicidade é a ausência do esforço pela felicidade. É, É eu um achei crescimento esse ponto muito aí. profundo aqui, né? Que aí a gente teria que realmente mergulhar nessa seara que ainda a gente está muito materializado, né, Edna? Então, acho que aí a gente É, ainda não consegue tanto. exato. Mas então tá. Eu acho que sempre contribui, né? A gente sempre aprende, né, coisas. Cada aula que a gente, né, assiste ou faz, ou, né, é muito bom, muito bom. É aquilo que eu coloquei lá, né? Pedi lá para o pessoal compartilhar no Instagram, né? Que é a Brap MS, no Facebook, a Brap Campo Grande. As palestras, né? Esse tipo de encontro que a gente faz, ele promove saúde. Pode sim prevenir depressão, prevenir ansiedade, né? Então é a parte nossa que nós fazemos, né? Há 10 anos. Há 10 anos nós fazemos isso, né? Oi, Olga, fala. Eu, em vez de ligar, desligo. Ai, nossa, me faço uma confusão. Estou fazendo mil coisas, pensando mil coisas. Estou aqui já pensando na reunião de amanhã, que eu tenho que Ah, de levar os documentos. Olha, talvez a gente pudesse pedir para a Cristina, não sei se ela sabe fazer isso, para ela fazer um recorte do YouTube e a gente postar no Face e no Instagram, entendeu? É Cortezinho, verdade. shortzinho. Eles chamam short. Hum, Short é porque é curto, viu, gente? Se certo. fosse o vídeo inteiro, seria calça comprida. Ah, Aí, porque é eu verdade. acho super interessante. É verdade. Eu acho assim, as reflexões que a gente faz quando a gente ouve de novo as reuniões são muito boas, Uhum. Hum. né? A gente, aquilo cai mais dentro, parece, fica mais A gente assimila melhor, né? Uhum. isso. Vamos pedir para a Cristina, né? Vamos ver se ela sabe, porque daí ela tá sem acesso ao Face, eu tenho, né? E aí, se ela fizer o recorte para o Insta, eu pego, eu copio. Que copiar eu sei, fazer eu não sei.
Ai, ai. Então tá bom, gente. Eu vou parar a gravação, né? Agradecendo toda a presença de todos, né? E todo o ensinamento que o Jona trouxe para nós, né? Eu vou aqui interromper, então. Desejando uma excelente semana para todos nós, né? Uma linda noite, com sonhos simbólicos significativos. Eu estou fazendo um curso de novo de sonho, tá?